A salvação é de graça. Essa é a quinta aula do nosso discipulado com 44 temas, é o quinto tema desse nosso livro, Nova Vida em Cristo, com os versículos e comentários, vários assuntos para você estar vendo aí. E você pode baixar o PDF desse livro. Eu vou estar lendo essa aula agora e você pode ver os versículos. Tá? Nós falamos já, esse que é o índice do livro, falamos a aula primeira, criação, queda, nossa vida, pecado, como fazer para ser salvo, né? A aula passada tem os vídeos, você pode baixar o PDF, está na descrição do vídeo. E hoje a salvação é de graça. Vamos lá? Vamos passar aqui. Então tem o versículo, o comentário e o versículo sobre cada assunto. É o tema número 6, tá? A salvação é de graça. Salvação é um dom de Deus, né? Já foi dada, basta crermos que Jesus pagou nossa dívida e prosseguir firmes na fé, desenvolver essa salvação. A salvação não vem por obras, porque senão Jesus não precisava ter vindo aqui para morrer numa cruz, né? Eu vou ler os versículos daqui a pouquinho e comentar um pouquinho. Mas Jesus, ele veio porque já tinha lei. E o homem não conseguia cumprir, porque nele estava uma natureza pecaminosa que tem a tendência do mal. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, nós falamos sobre isso já. Né, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O homem por si só não poderia ser salvo porque existia uma natureza pecaminosa que fazia ele pecar. E era preciso que houvesse um resgate, um pagamento, alguém assumisse a nossa dívida. A nossa condenação precisou que alguém pagasse a nossa fiança e fosse preso, fosse morto no nosso lugar. E Jesus morreu em nosso lugar e liberou a bênção. Então, quando eu creio em Jesus, há uma substituição, né? Então, Jesus é aquele que foi nosso substituto na cruz. Ele morreu, foi julgado, não teve pecado e ressuscitou. Mas ele nos deu a vida quando cremos, e essa vida é um dom de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo, que é o dom da vida. Nós somos recriados em Cristo, a divina semente, que é o Espírito Santo, entra em nós e nos dá vida. Então, automaticamente, quando você recebe Jesus, é um dom que te faz é, caminhar na fé, prosseguir para o alvo, que te ajuda a servir a Deus. É uma árvore de vida colocada em você que já não é mais aquela natureza pecaminosa, é uma natureza que tende para as coisas de Deus. Por isso que é um dom, porque Deus ele pagou a dívida e ele nos ajuda a chegar lá. E a Bíblia fala que ele começou a boa obra em vós, há de completá-la. As obras elas são muito importantes, porque a Bíblia fala que nós somos salvos pela fé, não vem de obras para que ninguém se glorie. Somos feitura dele, criado para as boas obras, para que nós andássemos nelas. As boas obras são a prova de que você nasceu de novo, a prova de que você é uma nova criatura. A Bíblia fala, sem o novo nascimento ninguém pode entrar no reino dos céus. Aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar e nem ver. O novo nascimento é quando você recebe a vida de Deus pelo Espírito Santo, você tem uma visão, seus olhos se abrem para o mundo espiritual. E nascer da água e do Espírito, nascer da palavra, nascer do batismo, nascer da água que limpa, da palavra que simboliza a água, do Espírito Santo que também é esse lavar regenerador que a Bíblia fala em Tito, que vai nos purificando, nos mostrando o pecado, nos convencendo, nos levando ao arrependimento. Todo esse processo Deus nos dá gratuitamente, porque nós não conseguiríamos fazer nada se não fosse por essa obra. Mas é necessário que haja uma disposição, uma cooperação para que você desenvolva a salvação. Não é só crer e falar assim, eu creio, mas a atitude não muda. Então a pessoa que não muda a atitude e vive a mesma vida, ela não teve. Como que ela vai provar que ela é convertida, que ela crê realmente? Através das atitudes. E agora pelas obras é que mostra a fé. Mas na verdade as obras são só evidência de um fruto do Espírito, né? Que realmente mostra que a pessoa nasceu de novo. Porque às vezes a pessoa pode achar que nasceu, mas não nasceu. Ela não se arrependeu de verdade, ela não creu de verdade, ela não recebeu essa vida de Deus de verdade. Mas é necessário uma conversão verdadeira. Né? E Pedro falou, arrependei-vos e crede. Né, para que sejam apagados os vossos pecados, venha o tempo do refrigério, né, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Está lá em Atos. Deixa eu ler os versículos que falam sobre isso.
Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, está em Efésios 2:8. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Quer dizer, já está escrito aqui, né? Porque é um dom que Deus precisou fazer para que Jesus foi perfeito para que pudesse salvar os pecadores. Atos 15:11. Mas cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Então, salvos pela graça. Favor imerecido, né? Não falei, mas graça quer dizer um favor que nós não merecíamos, mas recebemos um presente, né? Às vezes o presente nós não merecemos, mas recebemos porque alguém nos ama, alguém gostou de mim, é uma data especial e na verdade é um tempo especial. Deus chegou no tempo especial e nos deu a salvação. E quem crê será salvo, quem não crê, a Bíblia fala, será condenado. E por isso que o evangelho é pregado. Né? Quem crer e for batizado será salvo, está lá em Marcos 15. Quem não crer será condenado, porque na verdade ele já está condenado, né? Ele só, a pessoa que não crê, ela não usufrui dessa graça. Romanos 1:16-17. Porque não me vergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Cristo, como está escrito, o justo viverá pela fé. A justiça de Deus, né? É de fé em fé, você acredita e a fé vai se consumando na sua vida, vai se estabelecendo e algo acontece espiritualmente, né? Hebreus 10:16. Esse é o pacto que farei com eles naqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e escreverei em seu entendimento, acrescenta. E não me lembrarei mais de seus pecados, suas iniquidades. Ora, onde há remissão de pecados, não há mais oferta pelo pecado. Houve uma oferta de uma vez por todas, e um pacto, uma nova aliança, onde que Deus ia imprimir, quer dizer, ele ia colocar através do Espírito Santo a convicção da verdade, da justiça, da santidade, ele ia nos ajudar a chegar lá, ele ia nos impulsionar, inclinar, os que estão no espírito se inclinam para as coisas do espírito, né? Os que estão na carne, os que estão no mundo se inclinam para as coisas do mundo. Então, quando você tem Deus e deixa essa natureza, você coopera com ela, mas é preciso que haja um morrer dessa velha natureza, né? É preciso que haja uma cooperação, você precisa pela sua mente, concordar com as coisas de Deus e praticar elas, para que elas se consumam, para que, e essa é a fé, a prática da palavra. Conforme você pratica, ela vai se estabelecendo. E a Bíblia fala andar de modo digno, né? Se Deus te santificou, purificou, então faça isso. Se Deus te abençoou, curou, santificou, então vive santidade, vive justiça. A santidade, o arrependimento é uma coisa que acontece diariamente. Nós precisamos estar policiando, praticando, caminhando, vivendo a palavra, lendo, né, para que a palavra possa estar em nós e a gente possa praticar, né? Mas tudo começa em Deus, que Ele, através do seu Espírito, nos dá essa graça. O perdão, né, a salvação pelos méritos de Cristo, né, acontece no ato, mas a santificação é um processo, e Deus quer que você se aperfeiçoe essa santificação, até que chegue à imagem de Jesus, né, que é o varão perfeito. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu. Então essa foi a dádiva, esse foi o dom, esse foi o presente, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você acredita uma obra grande, então aceite Jesus, receba Jesus. Tem a aula passada, né? Como fazer para ser salvo, fala tudo sobre isso. Receba essa graça, receba a salvação, ou onde você estiver, faça uma oração, reconheça que é pecador, que precisa de Deus. Fale com Jesus e comece a andar com Ele. Você vai ver que algo vai acontecer, o Espírito Santo vai entrar em você e os que receberam ganharam o poder para ser feito filho dele. Está lá em João 12. Deus abençoe, fica na bênção, em nome de Jesus, tá?